Muito bom dia aos nossos caros irmãos. Eu perguntei a Gal como era o nome do músico. José Alves. José Alves. Quando eu estava sentado à mesa, eu não sei se o José Alves já tem a capacidade de ler pensamentos. E eu estava emitindo para José Alves, quando eu estava sentado ali, e sentíamos de fato essa grande egrégora espiritual envolvendo a todos, e certamente toda a estrutura deste prédio. E que o filho de Gal me comentou, por curiosidade, ele me disse que são 1000 apartamentos neste prédio. 1000 apartamentos, muito provavelmente quase 2000 pessoas aqui residem. E conforme a pergunta da nossa irmã 459, os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Se neste prédio tem 1000 apartamentos, uma enormidade de seres humanos encarnados vivendo seus dramas dentro desses apartamentos, muito provavelmente deve ter uma legião de espíritos desencarnados que aqui divide espaço com todos e aproveita da egrégora espiritual, energética. Então, Alves, quando eu estava sentado ali, houve um momento que me deu vontade de me direcionar até você e lhe solicitar que você cantasse a oração de São Francisco de Assis. E eu fiquei vibrando, porque a oração de São Francisco de Assis é uma conexão com o divino, é uma conexão com a Mãe Gaia. A Mãe Gaia é o planeta Terra, e nada mais do que o irmão alegria, o irmão natureza, que interna a idade, o jovem Francisco de Assis, ele veio ao mundo com a grande missão de dar continuidade à semeadura do Cristo Jesus, quando aqui esteve conosco. Então, meu amigo, de fato, você conseguiu captar, e certamente todos nós estamos ligados, direta ou indiretamente, a essa grande sinfonia da vida. O tema proposto, porque Gal me avisou em cima da hora, só um puxão de orelha, Gal, né? Me avisou em cima da hora: James, você pode falar, se o trabalho te espera, mãos à obra. Se o trabalho te espera, é o tema, está anotado aqui no meu pedacinho de papel. Se o trabalho te espera, mãos à obra. Portanto, quando eu conheço o Gal desde o século XX, quando o amor esteve na terra, a benfeitora Joana de Ângeles, aquela maestrina do amor, da pedagogia, da afetividade, da amorosidade,
ela se tornaria a benfeitora daquele apóstolo do século XX, que praticamente cruzou inúmeras décadas, deixando um rastro de estrelas, que ele seria conhecido como o semeador de estrelas, o Divaldo Pereira Franco, que recentemente retorna à pátria espiritual. E Joana de Ângeles, através do Divaldo, no ano 2000, na virada do milênio, iria utilizar-se da sua psicografia para escrever o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E na introdução deste livro tem uma mensagem muito poderosa. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida, a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Através dos tempos de cada uma de vocês, de cada um de nós. Nós somos a própria história viva da história da humanidade. Conforme o nosso amigo Alves citou, a potencialidade da reencarnação. Nós somos o próprio livro vivo da história da humanidade, cada um de vocês, cada um de nós, nas nossas sucessivas experiências passadas. E sempre trabalhando, sempre com o grande projeto em transformar as lamas, as dores, em luzes, em fascículos de luzes, como aquele jovem rapaz que saiu das entranhas íntimas de Feira de Santana, iria semear a estrela, como eu coloquei no vídeo que eu fiz, o homem chamado amor, que transformou milhões de vidas. E certamente cada um de nós fomos transformados. Ainda muito jovem, o jovem, permita-me uma pequena autobiografia da minha pessoa, peço licença a vocês. Ainda muito jovem, lá na flor dos 20 anos de idade, na década de 80, eu sempre gosto de dizer que naquela época eu ainda tinha cabelo Black Power, usava sapato Cavalo de Aço, daquela novela Cavalo de Aço, parte do movimento juvenil, grandão, calça, boca de sino, e na época eu era do Instituto Espírita da Bahia, na ladeira da Independência, com o senhor Aurelino Mota de Carvalho e outros companheiros, e o meu maior sonho era conhecer as obras sociais da Moção do Caminho, lá em Pau da Lima, porque o Centro Espírita Caminho da Redenção era na Barão de Cotegipe. E naquela época eu já fazia parte do movimento espírita. Eu nasci em uma família espírita. Meu pai, meu genitor, ele desencarnou há 30 anos atrás, no ano de 1995. Se meu pai tivesse vivo, ele teria exatamente a mesma idade de Divaldo Pereira Franco. Meu pai se tornaria espírita na década de 40, porque o meu genitor, ele era coroinha da igreja São Francisco de Assis, que vocês conhecem, no Terreiro de Jesus. Era a década de 40, e meu pai, oriundo dos sertões bravos da Bahia, transfere-se para a capital baiana na década de 40,
e ele era uma pessoa religiosa, era um coroinha da igreja São Francisco, quando em um célebre domingo pela manhã, ele caminhava em direção à igreja e passou exatamente na porta da casa que vocês conhecem hoje como a casa de Pititinga, que naquela época era a União Espírita Baiana. E ao passar, ele ouve um orador falando sobre espiritismo, e esse orador era Etienne Rocha. Etienne Rocha foi um grande trabalhador na antiga União Espírita Baiana, na década de 40, década de 50, e meu pai ficou telementalizado, podemos dizer isso, envolvido com aquela voz daquele homem, e ele entra na União Espírita Baiana, e desse dia em diante ele deixa de ser católico de coroinha e se torna espírita na década de 40. Depois ele vai conhecer Divaldo. Em 1970 ele vai fundar o Centro Espírita, Associação Espírita Humberto de Campos, no bairro do Palmil. Portanto, meus queridos irmãos, eu nasci numa família espírita, e o meu desejo quando eu era jovem, e eu já assimilava o conhecimento da doutrina espírita por conta da influência de meus pais, especialmente meu genitor. Foi aí que um amigo nosso da juventude me disse: James, você não quer conhecer as obras sociais da Mansão do Caminho? Eu estou falando praticamente início dos anos 80. Pau da Lima, naquela época, era um bairro completamente afastado de Salvador. Eu quero ir. Eu quero, Alves, me tornar um morador das obras sociais da Mansão do Caminho. Eu quero me dedicar a minha vida por completo. Quero ser um trabalhador, quero morar na Mansão do Caminho. Eu vou deixar minha família, vou deixar meus pais, não vou casar, não vou constituir família. Eu quero ser um espírita de raiz. Eu quero estar sempre ao lado de Divaldo. Eu quero estar 100% integrado à mensagem do Evangelho de Jesus ao lado do Divaldo, porque eu já admirava ele pelas palestras que ele realizava na Barão de Cotegipe. E naquela época eu ia com o meu gravador Panacolo. Lembra do gravador Panacolo? Eu ia com o meu gravador Panacolo, colocava lá na frente, Divaldo falava e eu gravava na fita cassete BASF 60 minutos. Portanto, a minha vida, eu queria, permita, meus queridos irmãos, nessa experiência que a Gal pediu para falar esse tema, da experiência pessoal minha, que é a experiência de cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma experiência de vida, mãos à obra, ao trabalhador da seara do Mestre. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos para levantar essa bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, através da musicalidade, através da atividade desta constelação familiar na atualidade. Então, Tânia, eu fui ébrio de esperança. Lembro que eu tinha o tal do cabelo Black Power, usando uma calça jeans, que já tinha mais ou menos uma semana que eu não lavava a calça jeans, e usava uma camisa bem suja, porque ser jovem ainda eu estava naquela egrégora dos hippies da Avenida 7 de Setembro, que era cheio de hippie, e que usava aquele tamanco. A gente usava aquele tamanco que fazia um barulho que só. E lá vai o jovem James Ney, com o coração aberto para trabalhar por definitivo
obras sociais da Mansão do Caminho. Eu queria morar em uma daquelas casas. Recordo-me, como hoje, que chegando junto com o Washington, esse outro amigo nosso da juventude, onde é que ele mora? James, ele mora ali, me apontou a residência de Divaldo. Chegando lá na porta da residência de Divaldo, ele estava lá. Mas quem me recebeu foi o nosso querido Ferraz, José Ferraz, que muitos de vocês conheceram, que fazia parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Ferraz, Nilo e João Alves. João Neves, os três. Mas foi Ferraz que nos anos 80, 1981 mais ou menos, me lembro como hoje, ele me disse: sim, meu jovem, o que você deseja? Perguntou Ferraz. Ferraz, eu gostaria de falar com o senhor, com o seu Divaldo. E Ferraz me respondeu: ele não pode lhe atender, porque ele está no escritório ocupado. Eu confesso a vocês que eu era tímido, por incrível que pareça, eu era tímido naquela época, o que fez com que eu mudasse o meu padrão emocional de timidez foi a minha relação que eu iria ter mais tarde com André Peixinho, com Luciano, com Adenauer, com Medrado. Eu fiz parte dessa geração de jovens nos anos 80 que a gente pensava sobre o espiritismo, repensar o movimento espírita. Então eu me meti com essa galera da pesada de gente boa, que era toda essa turma que eu convivia, o Luciano Crispim e tantos outros. Então o meu psiquismo eu não sabia o que iria ocorrer na minha vida futura, como na vida futura de cada um de vocês, porque cada um de vocês tem uma história. Se nós estamos aqui neste grande projeto em comemorar 34 anos da Casa do Caminho em Salinas, porque há uma programação. Todos vocês, sim, foram qualificados, direta ou indiretamente, para trabalhar em nome do Cristo na terra, em terras baianas. Portanto, diante de Ferraz, ele perguntou: o que você deseja? E eu lhe disse: eu quero morar aqui na Mansão do Caminho, porque eu sei que as pessoas moram aqui. Eu desejo imensamente dedicar minha vida à Mansão do Caminho. Eu quero ficar recluso, porque naquela época já existia a padaria. Eu quero trabalhar na padaria, eu quero morar aqui, eu quero trabalhar, eu quero me dedicar. Eu não quero viver no mundo de César. Eu quero viver no mundo de Deus. Não tem aquela parábola? Qual dos dois senhores você quer servir? A Deus ou a Mamon? E aí eu disse: eu quero servir a Deus, ao Cristo Jesus, aqui na Mansão do Caminho. E aí Ferraz me olhou e disse: olha, eu vou falar com o Divaldo. Ele entrou, Divaldo não veio me atender. Ele entrou, ficou alguns minutos conversando com o Divaldo. O Divaldo, que eu considero ele não só o semeador de estrelas na terra, como o semeador das estrelas no mundo espiritual. E aí demorou alguns minutos, vem Ferraz e me olha: meu filho Divaldo me disse, mandou lhe dar um recado, que você vai servir muito mais o espiritismo lá fora do que aqui dentro. Quando eu olhei para Ferraz e que ele me disse isso, minha amiga, eu fiquei com a raiva de Divaldo e de Ferraz. Eu queria até beber uma água, tem uma água. Mas eu senti um negócio, aquela impulsividade, Alves, de jovem. Eu disse: como é que pode? Eu nasci numa família espírita. Meu pai fundou o centro espírita.
Ele conhecia meu pai, eu venho para cá, eu quero me dedicar à minha irmã. E ele me demite assim, sem eu ser contratado. Eu estou me dedicando à doutrina espírita. Quando eu olhei para Ferraz, ele me enviou ainda com a mensagem. Lembra o tempo das mensagens? Tinha aquelas mensagens. Ainda para me consolar, Tânia, ele me entregou a mensagem. Toma essa mensagem. Aí foi que eu fiquei com raiva. A mensagem não vai. Aí eu saí, porque ele disse: você vai servir muito lá fora do que aqui dentro. Naquela época eu não entendi a mensagem. Não foi o que Chico disse para ele também? Eles eram postes e tinham iluminado lugares diferentes. Pois é, eu não sabia disso, eu estou sabendo agora. Então, foi quando eu voltei e fui para o Instituto Espírita da Bahia, de Aurelino Mota de Carvalho, que foi presidente da União Espírita Baiana. Me vinculei à Juventude Espírita. O nosso querido Raimundo Ramos, que foi o meu coordenador de Juventude Espírita, que morava nesse prédio aqui do lado. Não tem um prédio aqui do lado? Tem um prédio aqui do lado. Raimundo morou aí nos anos 85, e ele foi o meu coordenador de Juventude Espírita. Aprendi muito com o Raimundo, e foi nesse momento que eu comecei a realizar as minhas primeiras palestras pelo interior da Bahia. Eu comecei, não vou contar a minha trajetória, foi aí que na longa jornada pelos caminhos da vida, na época, Gal não está aqui no auditório para ouvir, mas vocês sabem que Gal é uma pessoa ligada ao movimento sindical, ao movimento dos bancários. Nos anos 80, depois de receber um não em querer morar na Mansão do Caminho, eu me disse: agora eu vou virar sindicalista, vou me envolver com o movimento bancário, porque eu era bancário naquela época, e naquela época eu já tinha um certo conhecimento espírita, de espiritismo e socialismo. E a gente estava vivendo um momento muito delicado na história do Brasil. A gente estava saindo praticamente do período da ditadura, e eu já não era mais tímido, eu já percebia que eu poderia manipular, no bom sentido falando, as mentes. E aí eu era convidado às vezes para falar nos movimentos sindicais, e quando tinha greves dos bancos daquela época, e quando tinha greve dos bancos, eu era o primeiro a acordar de madrugada para fazer piquete na porta dos bancos, e que vocês não podiam entrar porque o James Day estava lá interferindo, que eu não vou entrar em detalhes. O que eu fazia como espírita? Dia de sábado eu estava na Juventude Espírita, durante sexta-feira à noite eu estava na Mediúnica, mas durante o dia o lado de César se revelava, porque eu era um homem no mundo, um jovem no mundo com um pensamento espírita, querendo mudar o mundo com as minhas ideias espíritas. E aí aprendi muito sobre marxismo e espiritismo com o senhor André Peixinho e outros. Então foi quando, me lembro como hoje, na porta do antigo Baneb, Banco do Estado da Bahia, no coração do comércio, coração financeiro do Estado da Bahia, estava tendo uma confusão dos pecados. As emissoras de TV na época, ao vivo, gravando aquela greve. Foi quando eu e uns amigos, até aí eu não tinha me cruzado com o Gal, eu não me lembro de Gal. Eu acho que eu não me lembro de Gal, porque eu acho que quando tinha esses movimentos lá, Gal era tão baixinho que eu não conseguia ver Gal.
Então, eu não conseguia ver Gal, eu não me lembro de Gal, eu só fui ter um encontro com Gal depois de muito tempo na Federação Espírita do Estado da Bahia. O que eu quero dizer a vocês, se o trabalho te espera, mãos a obras, e a nossa relação, o compromisso que cada um de nós temos, foi quando os policiais começaram a descer o sarrafo. E aí eu corri. Eu já era espírita, Alves, eu já tinha um conhecimento espírita, eu já tinha esse conhecimento todo. Foi quando foi na sexta-feira à noite, e parece que há algo mágico, um portal mágico. Quando você entra pela porta do centro espírita, você se torna santo, você se muda, você tem outro tipo de comportamento, Alves, completamente diferente. E aí quando eu entrei, a gente se torna, cada um de vocês já deve ter passado por esse portal da imagem. Na rua você tem um comportamento, mas quando você entra pela porta do centro espírita, olha ela mordendo a ponta da língua, tá vendo? Ah, sim, tá, eu vi a senhora. Então, sim, mas isso, a gente que trabalha com comunicação visual, eu faço leitura. Esse movimento dela, meu Deus, pois é, estou frita. Foi isso que ela quis dizer. Então, quando eu digo a senhora, eu estou me referindo a todos. Não, é a senhora mesmo. É senhora? É 84, é senhora. Mas não é senhora. A senhora tem idade de ser a minha mãe. Minha mãe tem 84 anos. Eu sou um jovem de... Esqueci até a minha idade. 64 anos. Então, pois é, eu tenho uma filha de 45 anos e um filho de 34 anos. Então, é claro, como é o nome da senhora? Celeste. É evidente, dona Celeste, quando a gente passa pelo portal mágico da porta do centro espírita, a gente se transforma. Nós utilizamos, como diz Joana de Ângeles, as nossas personas, as nossas máscaras. Nós utilizamos máscaras na relação familiar, nós utilizamos máscaras no campo do trabalho, nós utilizamos as nossas máscaras no cotidiano, no dia a dia. Portanto, Lúcia, quando eu estava no movimento sindical lá na greve, era uma máscara que eu usava, mas quando eu chegava nas reuniões mediúnicas, eu chegava com cara de santo. Não é assim que a gente se comporta? Ao adentrar a reunião mediúnica, aquela célebre reunião mediúnica do ano de 1986, foi ali que a minha máscara caiu. E conforme a nossa irmã tinha comentado ali na mesa, a questão 459, os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. São eles que estão constantemente interferindo direta ou indiretamente no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, de agir. Portanto, ao entrar na reunião mediúnica daquele ano de 1986, foi que lá estava meu genitor, meu pai, porque lá fora filho tem um comportamento, mas diante da mãe e do pai dentro de casa tem outro tipo de comportamento, não é verdade, Lázaro? Não é isso? A senhora deve ter muita experiência nesse sentido. Pois é, então a senhora sabe muito bem o que é isso. Então, na reunião mediúnica, dona Celeste, estava meu pai, senhor Amaro Freire, os fundadores do Humberto de Campos, em uma reunião mediúnica, todo mundo sério, e o mais jovem era eu, quando um espírito, a comunicação psicofônica dessa entidade iria dar um novo rumo na minha jornada espiritual, de cada um de vocês, foi quando já tinha transcorrido 20 minutos de reunião mediúnica, a luz naquela penumbra, o médium Dona Augusta era a prima de segundo grau de Dr. Hildo Alfonso, do Espírito Santo,
quando o Espírito dá uma comunicação e diz o seguinte: lamentável, muito lamentável, meu irmão. Eu gostaria de falar com o nosso irmão. Tinha aproximadamente umas 15 pessoas na reunião mediúnica. A mesa tinha umas 8 e tinha outras pessoas fora, que eram os assistentes. E eu estava fora da mesa, sentado ao lado, já no fundo da sala. E o Espírito iniciou dizendo o seguinte: eu gostaria de conversar com este jovem. O único jovem na mediúnica era eu, porque agora eu já estava com 25 anos, 24 anos. Meu irmão, meu filho, por gentileza, se aproxime do instrumento, do médium. E que nos terreiros de Umbanda, se bem que naquela época ainda se usava esse termo, se aproxime do cavalo, ou seja, do médium, não é? Ele ainda usou essa bipolaridade na sua mensagem: se aproxime do cavalo, do médium. Porque eu me aproximei e o irmão espiritual me disse assim: meu pai de um lado, seu Amaro Freire do outro. Meu filho, qual dos dois senhores você quer servir? A Deus ou a Mamon? Eu quero servir a Deus. Meu filho, você acha correto o que você está fazendo lá no mundo de César? Na época, como eu estudava espiritismo e socialismo, como eu já tinha estudado o pensamento do deputado Freitas Nobre, para quem não sabe, Freitas Nobre era esposo de doutora Marlene Nobre. Freitas Nobre foi o maior deputado do estado de São Paulo. Ele foi um grande espírita e ele juntava o pensamento espírita com o pensamento do socialismo cristão. E aí eu disse a ele que eu era um jovem inserido na sociedade e que eu queria de fato levar o pensamento social do espiritismo, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, é um tratado de socialismo cristão. E ainda eu tentei argumentar com o espírito. Naquela época a gente tinha essas petulâncias de ser jovem, de argumentar com os espíritos. Mas Jesus era um socialista. Jesus pregava o socialismo cristão e que de fato ele foi um grande socialista à luz de uma visão cósmica universal, não esse socialismo que a gente entende aqui na Terra, que não tem nada a ver. Aí o irmão disse: meu filho, qual dos dois senhores você quer servir? A tua missão é outra. Foi daí em diante que eu comecei a me dedicar mais à doutrina espírita. Foi aí em diante que, quando se marcava reuniões da diretoria da Associação Espírita Humberto de Campos, domingo pela manhã, 8 horas da manhã, e eu fui designado pelo meu genitor de escrever ata. Até hoje eu tenho um trauma de escrever ata, que eu odeio escrever ata, eu não gostava. E quando meu pai dizia para a semana ter reunião de diretoria, e só tinha pessoas de idade, eu era um jovem, e aí ele me avisou que teria a reunião de diretoria no próximo domingo. Sabe o que foi que eu fiz, minha senhora? Acordei mais cedo do que meu pai no domingo pela manhã, fui para a praia de Piatã. Futebol. Eu gostava, dona Celeste, de jogar frescobol na praia de Piatã, porque Piatã era o point naquela época.
eu saí com o Emerson, meu vizinho, acordei cedo, larguei o compromisso de ir para uma reunião de diretoria para traçar as diretrizes do trabalho da Casa Espírita e fui para a praia de Piatã jogar frescobol. E eu estava lá jogando frescobol com o Emerson, porque eu gostava, Alves, de jogar frescobol. Foi quando, em uma desses jogos de partida do frescobol, a bolinha caiu na praia e eu fui pegar. Quando eu fui tentar pegar a corrente marinha, eu caí na corrente marinha e a corrente marinha me levou para o alto mar e eu comecei a me afogar. E naquele momento que eu estava me afogando, e eu nadava, não conseguia sair, foi quando eu me lembrei que eu já tinha lido em revistas que você tem que mergulhar para tentar sair da corrente marinha, mas não adiantou, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A corrente marinha me levou para alto mar e eu comecei a me afogar. Eu me lembro que eu desci a primeira vez para o fundo, desesperado, porque é o instinto de sobrevivência de cada um de nós. Eu subia e lutava, eu já não aguentava mais, de dores no corpo, nas juntas. Subi a segunda vez, na terceira vez eu disse, na terceira vez eu não terei mais força, eu vou virar comida para peixe. E quando eu subi pela última vez, as imagens estão aqui na minha frente ainda, essa experiência que eu tive, foi quando eu olhei as pessoas tomando banho na praia de Piatã, era um dia ensolarado, e eu dizia, eu estou desencarnando ainda muito jovem, eu vou deixar uma família. Na época eu não tinha filhos, eu não era casado, eu estou deixando uma família, eu estou perdendo a vida, muito jovem. E aí eu perdi a consciência e fui para o fundo do mar, na praia de Piatã, naquela época que tinha aquelas barracas, inúmeras barracas. Quando eu me dei por conta, eu estava, o Emerson não sabia nem nadar, minha senhora, estava lá pedindo socorro aos salva-vidas. E quando eu me dei por conta, eu estava deitado na areia, uma multidão, não é assim que as pessoas ficam? Uma multidão ao redor olhando o suposto cadáver. E aí, eu me lembro que era um homem alto, negro, ele fazia todo o processo de respiração. Foi pela primeira vez que eu ganhei um beijo de um homem. E que o beijo daquele homem salvou minha vida. Que é um procedimento. Até hoje eu tenho uma imagem desse homem e agradeço a ele, aonde quer que ele esteja, eu agradeço a ele. A esses momentos, foi aí que me ressuscitaram, eu voltei à vida. Virei para o Emerson, porque o Emerson era muito mais novo do que eu. Eu disse, o Emerson, não comente nada lá na rua, não comente nada com meus pais. Eu iria ficar 7 anos sem ir à praia, traumatizado. Quando chegava os domingos para as reuniões de diretoria, eu acordava primeiro do que meu pai, e eu dizia, meu pai, batia na porta da reunião de diretoria, não vai para o centro espírita não? James, o que você tem? Você agora está sido, meu pai, é melhor a gente ir para a reunião de diretoria, é melhor trabalhar na casa espírita, é melhor servir ao Cristo do que estar lá no mundo de César. Eu só fui revelar isso para ele 10 anos depois. Portanto, meus queridos amigos, só foi revelar depois que já tinha crédito, né? Muito. Foi aí que eu iria entender, muitos anos depois, eu falo para Ferraz e para Divaldo, agora que eu entendi, porque você não quis que eu ficasse lá, que eu ia servir lá fora e não aqui dentro. Então, cada um de nós somos convidados
a trabalhar. Cada um de nós somos capacitados para desenvolvermos, exercermos esse trabalho. Dona Celeste, com os seus 84 anos de primavera, os seus 5 filhos, quando eu sentei naquela mesa, eu disse: eu vou sentar nessa mesa porque tem mulheres empoderadas, todos vocês são empoderadas. E eu também sentei ali, Dona Celeste, porque eu senti que as aposentadas ali são afortunadas. Eu não trabalhei não. Não, naquela mesa ali, ó, 3 ali. Então, assim, cada um de nós, concluindo, somos capacitados para essa grande mão de obra que não tem preço. É trabalhar em nome de Jesus, em nome de Deus, como disse Senhor Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o rapaz, aos 40 anos de idade, Francisco Cândido Xavier: Emmanuel, o meu projeto de trabalho com você, Emmanuel, era psicografar apenas 100 livros. E agora, aos 40 anos, eu concluí os 100 livros psicografados, do André Luiz, do Humberto de Campos e de outros. Agora eu vou me aposentar. Ele só tinha 40 anos de idade e já tinha psicografado 100 livros. E foi um diálogo muito sério entre Chico e Emmanuel. Foi quando o Emmanuel olhou assim: porque os mentores espirituais de vocês sabem sim a potencialidade de Alves. Houve um momento na vida de Alves que ele falou rapidamente, deu para pegar e pincelar algumas coisas de Alves. Houve um momento que houve uma mudança, ou seja, Alves ressignificou em um determinado momento da vida dele: opa, agora eu vou dar outro rumo à minha vida, vou trabalhar de forma intensiva para o Cristo. Então, naquele momento, Chico diz: eu não quero mais trabalhar. Os meus amigos casaram, constituíram família, eu também quero ter uma família, eu também quero casar. Porque Chico, Dona Célia, pensou: está todo mundo aqui em Pedro Leopoldo indo embora, constituindo família, eu também quero. Foi aí que Emmanuel, porque os nossos mentores espirituais sabem realmente o potencial de cada um de vocês para trabalhar na seara do Mestre, para trabalhar com Cristo, com este grande projeto que não tem data de vencimento, que é a vivência do Evangelho de Jesus. Então, ele diz: eu não quero mais, eu já cumpri a minha missão com você, Emmanuel. Foi aí que Emmanuel disse o seguinte: olha, Chico, você quer constituir família, você quer ter filhos, mas eu preciso lhe revelar algo. Você já casou, já teve filhos e já tem netos. Mas como eu casei? Com quem eu casei? Aí Emmanuel disse: você casou comigo. Você casou com André Luiz. Você casou com Humberto de Campos. Casou com Bezerra de Menezes. Casou com todos os espíritos que ao longo dessas últimas décadas veio psicografando através de você. E aí Chico ainda ficou intrigado e perguntou: e os filhos? Os filhos, Chico, são os livros que você psicografou. São os livros. Nessa simbiótica, nessa comunicação entre dois mundos, nós espíritos utilizando a tua mediunidade, a tua gestação mediúnica, porque um médium do quilate do Chico e do Divaldo, ele gesta uma obra mediúnica, é uma gestação divina materializada em uma obra mediúnica. E aí
aí Chico perguntou, e os netos? Os netos são aqueles que se tornaram espírita através dos livros que você já psicografou, mas não conformado. Chico pergunta, e se eu não aceitar? É aqui que eu vou encerrar com o tema que Gal pediu. E esse é o recado que eu vou dar a vocês, exatamente o recado que Emmanuel deu ao Chico. E se eu não aceitar continuar trabalhando? Aí Emmanuel olhou assim, esse Chico não sabe de nada. Como nós não sabemos de nada o que é planejado pelo mundo espiritual. Cada um de vocês tem duas histórias. Dona Celeste tem duas histórias. Tem um lado da história de Dona Celeste que ela sabe, a vida de Dona Celeste, eu não sei, eu não vou usar aqui da psicometria, não vou nem tocar em Dona Celeste para não entrar no campo energético dela, através da psicometria. Então, assim, atrás da história de cada um de vocês, existe outra história que nós não conhecemos. Uma história planejada, arquitetada no plano espiritual antes da reencarnação de cada um de nós. Então o Emmanuel diz para o Chico, Chico, é o seguinte, se você não continuar trabalhando conosco, a sua vida foi desapropriada. E quando Emmanuel disse que a vida de Chico foi desapropriada, aí Chico o atacou. Não, e o meu livre-arbítrio? Temos ou não temos, Alves, o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio de aceitar trabalhar na Casa do Caminho em Salinas ou não? Tem ou não tem? Cabe você dizer, Gal, eu tenho meu livre-arbítrio, eu aceito de ir para a Casa do Caminho se eu quiser. Aí Chico diz assim, mas eu tenho meu livre-arbítrio. E Emmanuel responde, Chico, eu estou falando no nível do Chico Xavier, eu não estou me referindo a mim. Se eu não cumprir, se você não cumprir, Chico, você vai retornar bem antes. E aí o que aconteceu? Ele continuou a psicografar, iria desencarnar com 90 e poucos anos, iria produzir mais 300 e tantas obras, mãos a obras, porque o Cristo urge. Muitos são convidados para trabalhar nesta grande seara chamada Mãe Gaia, este mundo abençoado, esta fonte inesgotável de vida. Nós estamos vivendo um momento estelar, um momento de trabalho. Quando eu vejo essas gigantes da alma, quando eu vejo a imagem de Madre Teresa de Calcutá, 1,50 m de altura, Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi questionada, o que te move para esse projeto das missionárias da caridade em Calcutá, na década de 50, Madre Teresa vai lhe dizer, o que me envolve é o Cristo atuando através de mim, porque eu sou um instrumento de trabalho do Cristo na terra. Irmã Dulce Maria Lopes Pontes, perguntaram-lhe a mesma coisa, irmã Dulce, o que te move a esse trabalho grandioso, as obras sociais que você tem? Meu filho, eu sou apenas um instrumento do Cristo trabalho terra. Portanto, essas mulheres, todos vocês, especialmente aqui, a nossa querida Gal, neste aniversário de 34 anos de jornada luminosa, essa gigante da alma, essa mulher gigante, que ela é muito mais alta, 36 anos, muito mais alto do que a sua estrutura física, é a estrutura da alma de cada um de nós. Quanto mais nós trabalhamos, ganhamos créditos aqui na terra como nos céus. Muita paz. Maravilha.
maravilha, maravilha.